Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É um modelo econômico que ferra a nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Olá, boa noite, amigas, amigos da Auditoria Cidadã da Dívida. Muito boa noite, professor Gilberto Bercovitch, que está conosco aqui essa noite. Nós temos uma live agora, pessoal, muito interessante e muito atual, não é? O que motivou retomar essa discussão, que é uma discussão que a gente vem fazendo há décadas, né, professor Bercovitch, sobre essa questão das privatizações insanas que acontecem no Brasil de forma absurda, abusiva em relação aos interesses nacionais, foi aquele editorial da Folha de São Paulo, domingo passado, um editorial infame, né, que coloca aí a privatização da Petrobras, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil como tabus a serem vencidos, gente. Tá? Eles colocam a necessidade de vencer esse tabu, logo no título eles colocam isso e ainda falam que o programa de privatização brasileiro foi bem sucedido. Olha, isso tem que ser debatido, porque o nosso patrimônio público foi construído com sacrifício pelo povo brasileiro, com dinheiro do povo brasileiro. O setor privado nunca construiu patrimônio no Brasil. Não é? Esses grandes investimentos públicos nunca foram feitos com dinheiro do setor privado. Foi tudo feito com dinheiro público. E está sendo entregue de uma forma completamente irresponsável, com financiamento de BNDES,
por valores ridiculamente baixos, e depois ainda vem a conta, né? Quando precisa algum investimento. Olha agora o que está acontecendo lá no aeroporto de Porto Alegre. Não vão abrir enquanto o setor público não entrar lá e consertar o que precisa ser consertado. Então, para debater isso, ninguém melhor do que o professor Gilberto Bercovitch, que tem um acúmulo grande nesse debate e todo debate sobre o modelo econômico brasileiro. Né? Eu vou fazer um resumo resumidíssimo aqui do brilhante currículo dele e já dando as boas-vindas e agradecendo muito por ele ter conseguido esse espaço para participar aqui com o nosso pessoal da Auditoria Cidadã. O doutor Gilberto Bercovitch, professor, ele é professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito de São Paulo, a USP. Ele é bacharel em Direito, doutor em Direito do Estado, livre docente em Direito Econômico, também pela USP. Foi diretor e presidente do Conselho Deliberativo e do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. A ênfase da sua produção está voltada para as áreas de direito econômico, economia política, teoria de Estado, história de direito público, teoria da Constituição, desenvolvendo pesquisas em torno de temas do Estado, subdesenvolvimento, desenvolvimento socioeconômico, papel do Estado na economia, política econômica, soberania e, claro, falar de privatizações abarca uma boa parte desses temas, né, professor Gilberto? Muito bem-vindo, viu? E passo a palavra para o senhor fazer uma saudação inicial, em seguida a gente entra no debate dessa importante live. Obrigado, boa noite a todos e a todas, boa noite, Maria Lúcia. É um grande prazer poder estar aqui na Auditoria Cidadã da Dívida, né, um espaço privilegiado para a gente poder debater esses grandes temas de interesse nacional que a grande mídia esconde de propósito, haja vista, né, o editorial, né, do jornal Folha de São Paulo, mas não é só dele, é que eles fizeram na capa, né? Mas a todo tempo eles, Estado de São Paulo, o Globo e todos esses grandes veículos da mídia defendem, né, o término do desmonte do Estado brasileiro, o término do saque a que o Estado brasileiro foi submetido nesses últimos anos, né, desde a década de 90 e de maneira acelerada aí a partir de 2016 também de novo, né? Então temos aí todo um processo de desmonte, de saque, de destruição do setor público, que você, Maria Lúcia, acompanha como ninguém em todos os aspectos, inclusive os aspectos financeiros, os aspectos que envolvem as finanças públicas e a questão da dívida, e também na questão da infraestrutura e dos instrumentos necessários para o nosso desenvolvimento, que são as empresas estatais. Né? Eles querem destruir tudo, eles querem tomar conta de tudo. Agora, como você bem disse, eles não querem construir nada. Ninguém vem aqui para construir nada, isso é histórico. Depois, a gente der tempo, a gente já fala disso. Ninguém vem aqui para construir nada. Todo mundo quer comprar o que está pronto. O que o Estado fez, o que o Estado investiu, o que o povo brasileiro, no seu sacrifício, né, investiu milhões ou bilhões de reais de dinheiro público. Aí depois que está tudo pronto, tudo funcionando, aí eles querem pegar. Enquanto não tá feito, eles não querem nem saber, eles passam longe. Né? O interesse deles simplesmente é lucrar em cima do sacrifício da população. Infelizmente, o que esse editorial mostra é justamente que essa é a linha de atuação deles e não mudou. Né? Faz 30 anos que eles repetem a mesma coisa e insistem no mesmo ponto. Né? Como terminar o saque. Exatamente, professor. E isso está até no texto do editorial, explícito. Quando eles citam, eu estava relendo aqui, eles citam que o Brasil ainda tem 100 e poucas empresas estatais em âmbito federal, né? 123, parece, empresas estatais, e que as subsidiárias da Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que eles querem tomar conta, corresponde a 2/3 desse universo de estatais federais. Então, é como o senhor acabou de falar, querem tudo, não é? Nós estamos vivendo, eu queria fazer uma pequena introdução, professor, só para relacionar esse tema com o tema da dívida pública, porque
A auditoria cidadã é muito visada, muito criticada, e volta a dizer assim, para que vocês estão discutindo previdência? O que previdência tem a ver com dívida? Aí a gente tem que fazer a conexão. Por que vocês estão discutindo reforma administrativa? O papel de vocês é de... Aí a gente tem que fazer a conexão. E agora, mesma coisa, privatizações. O que as privatizações, gente, o desmonte do Estado, tem a ver com a dívida pública? Primeiro, por que começou esse Plano Nacional de Desestatização, que começou lá com Collor, que com o impeachment dele foi lançado por Collor, mas Collor não conseguiu implementar, né, professor? Porque ele foi defenestrado, sofreu o impeachment. Mas Fernando Henrique cumpriu a tarefa, não é? E seguiu ali a risca aprofundando. Por que veio isso? A resposta também está no editorial. Tem um trecho lá do editorial que ele fala que a crise dos anos 80 impeliu a reforma do Estado e as privatizações. Impeliu o Brasil a enfrentar a reforma do Estado e as privatizações. E que crise dos anos 80 foi aquela? Ela é conhecida como crise da dívida, mas o que pouca gente fala é que aquela crise foi fabricada pela alta unilateral dos juros pelos Estados Unidos, através do Fed, Federal Reserve Bank, Banco Central Americano, que é privado, e que controlava a LIBOR. Aliás, controlava a taxa internacional Prime. E a Associação de Bancos Privados de Londres, que controlava a taxa internacional LIBOR. Então, essas duas taxas regiam todos os contratos de dívida externa. E o que aconteceu? Aqueles contratos que foram feitos quando essas taxas variavam de 4% a 6%, de repente, esses bancos privados, que controlavam o Fed e que controlavam a Associação de Bancos de Londres, elevaram essas taxas a mais de 20% ao ano. Imagine, pessoal, empréstimo em dólar. Você tem uma taxa de juros de mais de 20% ao ano, mais de 1/5 do valor da dívida por ano. Isso foi tornando essas dívidas impagáveis. E o que aconteceu na hora da crise? A crise serviu para o FMI entrar de vez nos nossos países, entrou no Brasil, na Argentina, no Equador, na Venezuela, na Colômbia, em todos esses países, no mesmo ano, em 1983, e com o mesmo projeto. Um conjunto de exigências que para falar só da exigência relacionada à dívida, ele exigia que os nossos países implementassem taxas de juros internas elevadíssimas, porque nada amarra mais uma economia do que juro altíssimo, e, em relação à dívida externa, que o Banco Central de cada um dos nossos países, da América Latina, o Banco Central assumisse o papel de devedor de dívidas externas. Não só públicas, mas também as dívidas privadas. E os maiores devedores no Brasil eram os bancos, que desde a ditadura, logo depois que foi criado o Banco Central, em 64, em 67 veio uma resolução do Banco Central que permitiu que qualquer banco que atuasse no Brasil, nacional ou estrangeiro, fizesse empréstimo externo à vontade. E os bancos ganharam muito dinheiro com isso, pegando empréstimo lá fora, juro baixo, emprestando aqui a juro alto, e o Banco Central fazendo a troca para viabilizar essa farra. O que aconteceu quando os juros explodiram? Os juros internacionais explodiram. Os maiores devedores eram os grandes bancos e as grandes multinacionais que também tinham acesso a esses empréstimos. O Banco Central assumiu todas essas dívidas. Por isso que a década de 80 passou a ser década perdida. A dívida aumentou, o Brasil passou a ser exportador de capitais, porque passou a pagar a dívida que não tinha recebido dinheiro. Quem tinha recebido dinheiro era o setor privado. E nunca se admite fazer auditoria da dívida para trazer essa coisa à tona. Logo em seguida, o que aconteceu? Esses acordos que o Banco Central fez, nos quais ele assumiu lá em Nova York o papel de devedor de toda essa dívida externa,
esses contratos entraram em risco de prescrição, porque tinha havido uma suspensão de pagamento, tinha cláusulas leoninas que diziam, no caso de suspensão, todo vencimento é antecipado, e como a lei americana que regia esses contratos, lá também tem o tal do Estatuto de Limitações. Quando tem uma interrupção no pagamento de dívida, lá o credor é obrigado a judicializar aquele crédito. Se ele não judicializa, depois de 6 anos, esse crédito está morto e prescrito, e a justiça norte-americana sequer aceita ingresso de qualquer ação judicial para debater, discutir esse assunto. Então, no Equador, gente, durante a auditoria, nós encontramos o documento referente a essa prescrição, encontramos o documento referente à renúncia a essa prescrição, e aqui no Brasil, isso está nas entrelinhas de vários documentos. Tá? O que foi feito diante dessa prescrição? Aqui no Brasil foi totalmente ignorado, o Brasil aceitou fazer o tal do plano Brady, que trocou esses contratos por novos títulos lá numa negociação sem qualquer transparência feita em Luxemburgo, nem contrato assinado tinha, como foi confessado pelo Armínio Fraga numa CPI na Câmara dos Deputados, nem contrato tinha. E o Brasil trocou aquela dívida por 99% de indício de prescrição por novos títulos. E esses novos títulos, o que foi feito com eles? Foram aceitos como moeda para pagar as empresas privatizadas por Fernando Henrique. Metade da Vale, professor Gilberto Bercovitch, e todos que estão nos ouvindo, foi paga com esse dinheiro. Dinheiro, gente, podre. Esses títulos trocados em Luxemburgo foram aceitos como moeda. Então, a relação entre a dívida pública e as privatizações é completa, porque lá na década de 80, o que motivou entrar no PND, no processo, no Programa Nacional de Desestatização, foi a crise fabricada pelo sistema da dívida. Depois, toda essa questão de moeda podre decorrente de troca de títulos foi para pagar grande parte das privatizações feitas por Fernando Henrique, e a justificativa para privatizar está lá na legislação do PND, privatiza com a desculpa de pagar a dívida. Então, a relação está por todo lado que a gente analisa, professor Bercovitch, concorda? E aí eu passo, feita essa introdução, feito esse esclarecimento para as pessoas que insistem em, às vezes, dizer que a gente está extrapolando e não está debatendo o que tem a ver com dívida, pois tem sim, é por isso que a gente exige auditoria. Eu passo para você comentar essa reforma do Estado que esse editorial quer fazer. Acabar de desmontar, tá? E ainda dizendo que o PND foi um sucesso. Foi sucesso para quem, professor Bercovitch? Com a palavra, viu? E gratidão. Então, Maria Lúcia, o Plano Nacional de Desestatização foi um sucesso para quem se beneficiou das privatizações, que foram os bancos e os que adquiriram as empresas estatais brasileiras a preço de banana, né? Isso, e pago com títulos chamados moedas podres, né? Com títulos de dívida e financiados ainda pelo BNDES. O Brasil é um fenômeno nesse processo de privatização, porque para o Brasil a privatização funciona da seguinte maneira: a empresa, eles querem privatizar a empresa. Então, o que acontece com a empresa estatal que vai estar anunciada e vai ser privatizada? Já começa a não ter investimento nenhum, já começa a não ter recurso nenhum, começa a ser sucateada para prestar um serviço ruim para a população legitimar a privatização, que afinal ela passa a prestar um serviço ruim, não mais um serviço de qualidade como prestava antes. Então ela começa a prestar um serviço ruim. Não bastasse isso, então ela entrou na lista lá da privatização. Então o que acontece? Então vai ser o BNDES
vai financiar aqueles que querem comprar a empresa a ser privatizada. Ou seja, o Brasil está dando dinheiro público para pagar para alguém comprar, entre aspas, a empresa estatal, cuja venda é justificada, entre outras coisas, para abater a dívida pública. Então, é um fenômeno. Quer dizer, você dá dinheiro público para abater a dívida pública. E ainda aceita, como você mesmo mencionou, em boa parte dessas privatizações, as chamadas moedas podres, né? São títulos de validade duvidosa aí, que, enfim, que não valiam mais nada, que não circulavam mais no mercado, e que foram aceitos com valor de face para pagar, entre aspas, né, a compra por essas estatais. E não contente com isso, tem mais. O BNDES não só financiava a compra da estatal, como ele financiou também a atuação da empresa agora privatizada, porque afinal você precisa financiar o sujeito como ele vai aprender a gerir e administrar a empresa agora privatizada. Né? Ele vai então pegar de empréstimo do BNDES para investir, entre aspas, na empresa. Ou seja, então a empresa, teoricamente, não tinha dinheiro para investir na estatal. Aí você vende a estatal pagando para alguém levar e depois você ainda paga para essa pessoa que ganhou a estatal financiada, que não botou um tostão do bolso, para ele gerir a empresa, para ele aprender a gerir a empresa. E a primeira coisa que todo mundo faz quando assume uma empresa estatal, isso aconteceu em todas, começa o processo de demissão dos funcionários, manda todo mundo embora, começa a vender ativos da empresa, diminuir o tamanho da empresa, as prestações da empresa, a piorar a qualidade do serviço. Por quê? Porque o que interessa para quem compra a empresa privatizada não é prestar um bom serviço. O que interessa é pagar dividendo para os acionistas. Essa é a lógica de funcionamento delas. O que explica, entre outras coisas, né, a gente pode voltar a isso, por exemplo, os acidentes terríveis que a Vale do Rio Doce promoveu recentemente, de Mariana e Brumadinho. O que a Vale do Rio Doce fez? Ela simplesmente não investiu na fiscalização, na infraestrutura ali dos reservatórios, teve falha ali na fiscalização, teve falha na gestão daqueles reservatórios. E por quê? Porque eles têm que cortar ao máximo. Essa é a lógica de funcionamento. Tem que cortar o máximo de despesa para poder garantir o máximo de dividendo possível para os acionistas. Esse, no final das contas, o executivo bem-sucedido da Vale, ou da CSN, ou de qualquer outra dessas empresas, agora a Eletrobras, que foram privatizadas, é aquele que garante o maior pagamento possível de rendimentos aos acionistas. Se ele garante isso, ele continua na gestão da empresa. Se ele não garante, ele vai ser trocado por alguém que garanta. Essa é a lógica de funcionamento. Não é mais a prestação do serviço, não é mais a prestação da política, e sim a formulação, a arrecadação, na verdade, de dividendos o máximo possível para pagar os acionistas. Exatamente. Então, olha, eu queria retomar uma frase que o senhor falou, professor Bercovitch. O Brasil paga para levar a empresa e paga os novos donos privados para aprenderem a gerir a empresa. Isso é que tinha que estar estampado nos jornais, né, para conscientizar o povo brasileiro que está sendo extremamente lesado historicamente. Né? Porque, além disso, depois as empresas vendidas, elas começam a cobrar tarifa cara, né, professor? Olha aí, a telefonia do Brasil, uma das mais caras e de serviço ruim, muito ruim, não é? É pior, Maria Lúcia, porque é o seguinte, porque as pessoas não se dão conta, isso infelizmente é algo que a gente tem que tentar conscientizar as pessoas, que a empresa estatal, ela não é do governo, ela é do povo. Ela foi estruturada, ela foi constituída com dinheiro público, pago dos nossos impostos, dos nossos tributos, e ela foi estruturada para prestar um serviço público ou uma política pública, algo que seria em benefício da população em geral ou do país, para acelerar o processo de desenvolvimento, para criar setores, enfim, pelos mais variados motivos, mas ela tem um interesse público por trás da criação e da gestão de todas as empresas estatais. O Brasil
a infraestrutura do Brasil foi feita pelas empresas estatais. Foi feita pela Eletrobras, foi feita pela Telebrás, foi feita pela Petrobras, pela Vale do Rio Doce, pelo Departamento Nacional de Rodagem, assim por diante. São todas órgãos ou empresas estatais que construíram a infraestrutura do país, construíram as estradas, os portos, as indústrias, construíram os correios que ligam o país, construíram a rede elétrica, a rede de telefonia. Né? Não teve nenhum investimento privado. Se teve, foi muito subsidiário a esse investimento público maciço na infraestrutura do país. E são bens nossos, são bens do povo. Você vender uma estatal, privatizar, é a mesma coisa. Eu gosto de usar esse exemplo, que é de um autor italiano, Ugo Mattei, ele fala isso, que privatizar é a mesma coisa que você, como é feita a privatização, assim, você tem a sua casa, né? E aí você, de repente, o seu zelador, ele resolve vender o seu carro para pagar uma dívida dele ou do condomínio. Ele pega e vende seu carro. Mas sem te perguntar. Ele vai e vende as suas coisas sem te perguntar por quê, assim, se você quer ou não, para pagar uma dívida que nem é sua. Ou uma dívida que, enfim, não diz respeito só a você. Né? Então, essa é a desculpa. Você está, na verdade, ninguém pergunta para nós se o povo quer, se nós queremos vender ou não uma empresa estatal. Isso é uma interferência tão grande no nosso patrimônio quanto seria se o Estado desapropriasse uma casa ou um terreno e não pagasse indenização. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O Estado paga indenização porque ele tem que indenizar o privado, e o privado tem uma série de defesas em relação à atuação do Estado. Agora, o povo não tem nenhuma defesa em relação à atuação dos governantes que se dizem gestores, né, desse patrimônio. E é isso, eles são gestores, eles não são proprietários. Eles têm que perguntar para o proprietário se quer vender, se quer trocar, se quer se desfazer. Eles não perguntam, simplesmente eles agem como se fosse deles. Né? Quem deu a Sabesp para o governador de São Paulo vender? Não é dele. Quem deu a Eletrobras para o ex-presidente da República vender? Não é dele. Ou a Vale do Rio Doce, ou a CSN, ou a Uzi Minas, ou a Telebrás, enfim, não são empresas deles, são nossas. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou para ninguém isso. E mais, existe, tanto não perguntam, porque eles sabem qual vai ser a resposta. A maior parte da população, as pesquisas mostram isso até hoje, é contra as privatizações. Porque sabem o que acontece. A privatização piora o serviço, torna mais caro as tarifas, causa acidentes, causa os desastres como o de Mariana e Brumadinho. Ela deixa as pessoas muito mais vulneráveis, né? Ela tem uma série de efeitos negativos. Então, o sucesso do programa de privatizações brasileiro é sucesso para quem ganhou dinheiro com ele. Então, meus colegas advogados, tem vários que se deram muito bem com o programa de privatização. Tem vários economistas aí que se deram bem com o programa de privatização. Várias pessoas que trabalhavam em banco, em corretoras, enfim, que se deram bem. E com detalhe também, além da questão do financiamento, um detalhe importante, né, a avaliação, isso vocês sabem também, na auditoria da dívida, melhor do que eu, a avaliação do valor dessas empresas é totalmente falsa, totalmente equivocada, porque eles usam como critério o valor da ação negociada em bolsa, o dito valor de mercado, que não corresponde ao valor real da empresa. A Vale do Rio Doce foi vendida na época, em 97, por 3 bilhões, agora eu não lembro se era de dólares ou de reais. Eu lembro que era 3 bilhões, né? Isso era nada, isso era um mês da dívida, do pagamento da dívida, e não levava em consideração os bilhões que valem as jazidas minerais que a Vale tem o direito de explorar, só Carajás, enfim, é um valor incalculável. A Petrobras, essa venda de ativos da Petrobras, a Petrobras não se sabe. O preço da Petrobras de mercado caiu, porque caiu a ação, subiu a ação. Não interessa. A Petrobras é gestora de reservas incalculáveis de petróleo. Você não sabe o valor disso.
fora o valor de toda a infraestrutura que é montada pela empresa para explorar, para poder gerir esses recursos, no caso da petrolífera, no caso da Vale, recursos minerais. A mesma coisa nas empresas elétricas, né? O professor Hildo Sauer, aqui da USP, nosso grande amigo, ele sempre mostra como as usinas hidrelétricas foram vendidas, né, tendo sido já amortizadas. Ou seja, o sujeito que comprou, entre aspas, não tinha que botar um tostão. Não tinha que botar um tostão. Já estava tudo resolvido, já estava tudo pago, tudo garantido. Na verdade, ele entrou com o negócio só para ganhar, só para poder extrair lucro da exploração e sem precisar investir nada. E quando tem que investir, não querem, como você mesmo mencionou, né? Aí precisa do Estado. Aí vai ter que ter financiamento do BNDES, aí vai ter que ter empréstimo do governo federal, vai ter que o governo assumir dívida, assumir determinados investimentos, porque eles falam que não é obrigação deles. É o caso do aeroporto ali de Porto Alegre, que você muito bem mencionou, e tantos outros, que simplesmente é abandonado para a prestação de serviço, ou ela é reduzida porque ele não tem investimento. E não precisa ir longe. Basta andar nas ruas das nossas cidades. Por exemplo, toda a fiação elétrica das cidades está entrando em colapso. Tá tudo caindo, tudo mal arrumado, dando acidente, não dando a voltagem correta para as residências, né? Os vazamentos que tem na rede de saneamento, a perda de água, os problemas na telefonia. A telefonia que eles falam, né, que foi o que deu certo, né, na privatização, que é uma mentira, né? Porque a questão da telefonia porque antes tinha fila para o telefone, né? Então você tinha que esperar. Sim, porque no sistema analógico a estrutura era poste e fio. Você tinha que esperar ter o poste e o fio para levar, né? E a Telebrás fez a cobertura praticamente do país inteiro, né? Quando você vai privatizar, quando eles vão privatizar a Telebrás no início nos anos 90, no governo Fernando Henrique, o que estava acontecendo a mudança do padrão tecnológico, é na mesma época em que você muda do analógico para o digital. Foi bem na mesma época, e por isso que teve a expansão da telefonia celular, porque você mudou o padrão. E a Telebrás estava investindo nisso, ela tinha o centro de pesquisas aqui em Campinas, né, do lado da Unicamp, já estava investindo em pesquisa da tecnologia digital, e isso foi tudo destruído, foi tudo abandonado, né, com a privatização. Então não é verdade que a privatização fez com que as pessoas tivessem acesso ao telefone. Foi a mudança do padrão tecnológico que fez isso. Facilitou a expansão do serviço, né? Então a privatização, nesse sentido, para a população, ela foi um desastre. Agora, para os bancos, obviamente, ela foi bem sucedida. E como o jornal, né, que fez o editorial, aparentemente parece que agora o dono é um banqueiro, então realmente para ele foi bem sucedido, deve ter se dado muito bem. Exatamente. E eles colocam, né, lá no editorial como se o setor privado é que agora tem que assumir para fazer essas grandes empresas, Petrobras, Banco do Brasil e Caixa, darem certo. Olha que infame. Sem considerar o papel estratégico dessas empresas, né, pelo que elas fazem no Brasil. Claro que tem muito que melhorar, mas o caminho não é privatizar, entregar para o mercado, como eles estão aí vorazmente propagandeando, né? Eu fiquei indignada também com mais um aspecto desse editorial, quando eles falam assim, eles tentam colocar que o funcionamento do setor público, né, das empresas públicas, é usado para lotear cargo, eles falam lotear cargo, distribuir favores e projetos duvidosos, e sem falar na lisura. Como se o setor privado pudesse usar a medalha da lisura, né? Acho que todo mundo está lembrando aí de um dos últimos casos escandalosos, as Americanas, né? Aquele rombo lá, aquela fabricação de lucros para distribuir dividendos que não existiam, que geraram um rombo na empresa, provocaram desemprego em massa, praticamente a falência da empresa, que tem concordata aí, né?
usando, inclusive, dinheiro público. Então, essa história de que setor privado também goza de lisura, peraí, né? Não é bem assim, não. E o que foi construído com o nosso patrimônio, a gente não pode entregar desse jeito. E tem mais um aspecto que eu queria também levantar aqui. A questão dessa venda, muitas vezes, ela é feita para especuladores estrangeiros. São pessoas que não estão nem um pouco interessadas em investir, de fato, e muito menos em prestar um bom serviço à população brasileira. Né? Nós vimos casos, assim como aquele fundo que comprou a empresa elétrica lá no Amapá, deixou o Amapá às escuras. Foi a Eletrobras, que ainda era pública, que foi lá. Porque tinha 2 geradores, um queimou e eles não deram a menor bola. Quando o outro queimou, não tinha nada. Não tinham consertado o anterior. E uma incompetência, ninguém sabia como lidar com aquilo. A Eletrobras é que teve que ir lá. Né? A Eletrobras, quando ainda era pública. Então, nós já tivemos inúmeros exemplos da incompetência do setor privado. Brasília, antes a gente tinha a SEB, agora é Neoenergia privatizada. Tem setores aqui em Brasília que a gente tem medo de andar de carro. É um breu completo. Todas as lâmpadas queimadas. Sabe? Manutenção péssima. Fora as denúncias de todo mundo, assim, além dos apagões, queima dos aparelhos eletrodomésticos por conta dessa irregularidade do fornecimento, da voltagem, do controle de voltagem, etc, etc. Então, são inúmeros exemplos de incompetência, de corrupção, não é, no setor privado, e depois joga a conta, né? Para o setor público, quando realmente precisa investir. Já tem até levantamentos que as privatizações custaram infinitamente mais do que elas trouxeram para o país. Porque na hora que começa a dar problema, é o setor público que é chamado a botar dinheiro lá, através do BNDES, como o senhor já colocou. Né? Então, eu queria colocar mais essa parte dessa propaganda falsa de que o setor privado é que vai lidar com responsabilidade, com lisura. E, por fim, muitas vezes o fundo que compra, o fundo financeiro que compra, ele está no estrangeiro. Às vezes é até de brasileiro que tem offshore, mas está lá fora. E a remessa de lucros no Brasil, por conta dessa venda de ações de estatais e várias outras, né, distribuição de lucro à vontade, remessa para o exterior à vontade, sem tributação. O que está acontecendo? Uma exigência de moeda estrangeira brutal, porque não tem trava para mandar esses lucros, para mandar esses dividendos para o exterior. Não tem trava, não tem limite para remessa. E aí, como é que o Banco Central vai conseguir todos esses dólares, essa moeda estrangeira, para fazer essa conversão? Como é que isso está sendo feito? Isso tem relação com a nociva, altíssima taxa de juros aqui dentro. Porque com essa taxa de juros alta, nós vimos notícias de jornais recentes. Houve um aumento na compra de títulos da dívida interna federal por estrangeiros. Por quê, gente? Nenhum país do mundo oferece a taxa de juro em título da dívida que o Brasil oferece. Nenhum. Com a garantia que o Brasil oferece, com isenção de imposto de renda, tá? Desde 2006, estrangeiro que compra título da dívida pública brasileira, quando recebe o rendimento, é isento. E isenção da remessa para o exterior, sem limite. Então, título da dívida brasileira virou farra para especulador estrangeiro. E esse especulador não quer ficar com o dinheiro aqui depois investido. Ele quer continuar investindo uma parte em título para ele continuar ganhando, mas ele quer remeter para o exterior. E na hora de remeter, precisa converter em dólar. O Banco Central tem que converter em dólar. E como é que ele tem obtido esses dólares? Mantendo a taxa de juro altíssima.
para atrair mais dólares especulativos. Então, olha, é uma cadeia de sucessivos danos econômicos e patrimoniais à economia do país e ao povo, né? Que quem pagou por tudo isso foi o povo. Né, professor Bercovitch? Eu queria trazer mais esses dois elementos aí, da falsa lisura do setor privado, falaciosa, né? Falaciosa lisura do setor privado e dos danos decorrentes dessa necessidade depois de remeter lucros ao exterior em moeda estrangeira. Não, é pior, Maria Lúcia, porque nas estatais que sobraram, Banco do Brasil, a Petrobras, a Caixa ainda não, porque a Caixa tem capital fechado, né, ela como empresa pública. Mas principalmente a Petrobras, né, e a Eletrobras já era isso também antes de ser privatizada. O que acontece? Você tem uma parcela do capital privado na sociedade de economia mista, os acionistas minoritários, né, que não querem o dividendo a qualquer custo e começam a pressionar, judicialmente, inclusive, a que a empresa não faça política pública, que a empresa não atue na missão legal ou constitucional dela. Que, na verdade, eles querem transformar a Petrobras, de certa maneira conseguiram, transformar a Petrobras numa financeira. A Petrobras só existe para garantir o dividendo deles. Ela não é para garantir a política de abastecimento de petróleo, de combustíveis do país. Ela existe para garantir o dividendo deles. E com um detalhezinho que o senhor Fernando Henrique que fez, e que ninguém reverteu depois. Nem Lula, nem Dilma, nem ninguém. O senhor Fernando Henrique vendeu boa parte do capital da Petrobras na Bolsa de Nova York. E fez também com a Eletrobras a mesma coisa. Ou seja, o que significou isso? Na época ninguém deu muita trela, ninguém entendeu direito o que era isso. Né? Vamos perceber isso com a Lava Jato. O que o senhor Fernando Henrique fez? Ele colocou a Petrobras, a Eletrobras e outros, Sabesp também tinha, enfim, outras empresas estatais, sob a jurisdição dos órgãos de fiscalização americanos. Então, a SEC, que é a agência reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos, né, e outras, enfim, o Departamento de Justiça e outros, que são num sistema que é extremamente litigioso, que tem toda uma tradição das chamadas class actions, que são ações de acionistas minoritários contra as direções, contra a gestão das empresas, que é muito comum nos Estados Unidos, para obter elevadíssimas indenizações de bilhões. E quando aconteceu a Lava Jato, a Petrobras foi bombardeada de todos os lados, com os americanos interferindo, com ações na justiça americana, a Petrobras tendo que fez lá um acordo meio mal explicado de bilhões nos Estados Unidos para acabar com essas class actions, sendo que, em tese, ela não estava submetida a essa jurisdição. Porque, por ser uma empresa estatal, e as pessoas esquecem disso, uma empresa estatal é um órgão do governo. Ela é um ente da administração pública, ela tem natureza de empresa, mas essa é só um expediente para ela poder atuar. Ela é um órgão público, ela é um organismo do Estado. Então ela teria imunidade lá, né? Chamada imunidade do Estado. Ela teria direito à imunidade, que a defesa da Petrobras não fez, não utilizou esse argumento, enfim, vai saber por quê, né? Um dia a gente vai descobrir, né? Mas, enfim, ela submeteu a Petrobras a essa interferência dos americanos, direta na sua gestão. Até hoje. Eles morrem de medo de fazer qualquer coisa, porque pode dar uma ação lá nos Estados Unidos. A Eletrobras, a mesma coisa. A Sabesp era a mesma coisa. Ou seja, você tem uma interferência direta de interesses estrangeiros nessas empresas. Quanto mais nas privatizadas, nem se diz. Né? Porque aí realmente não tem nenhum tipo de controle. E aí, obviamente, que o investidor estrangeiro, o que ele quer é o lucro o mais rápido possível, é obter a remuneração melhor possível, da maneira mais rápida e eficiente possível. É isso que ele quer, essa é a lógica da atuação dele. Então a gente tem que lembrar isso também, que mesmo as estatais ainda hoje estão sob essa ameaça, graças a essa política de abrir capital em Nova York. Coisa que os chineses, que não são bobos, né? Os chineses também tinham umas empresas lá na Bolsa de Nova York, acho que até de petróleo. Quando deu a história da Petrobras, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar a empresa da Bolsa. Você pode tirar. Você recompra as ações e você tira
a empresa diz que não vai ser mais listada na bolsa, você sai tem uns prazos ali, você sai do mercado, tudo bem. Né? Aí você tira da jurisdição americana. Os chineses fizeram isso, eles viram o que aconteceu e tiraram. E qualquer governo minimamente responsável deveria fazer isso. Primeira coisa é recomprar as ações que estão em Nova York. Retirar a Petrobras da Bolsa de Nova York. Não tem o menor cabimento ter ações da Petrobras em Nova York. Ninguém ganha nada com a Petrobras. A Petrobras não se financia por ações. Aliás, é outra questão. Todo mundo fala da Bolsa, do mercado de capitais, né? Mas a importância para a economia real é mínima. No Brasil é pequena. A tradição do Brasil nunca foi financiamento por mercado de capitais, como foi nos Estados Unidos ou na Inglaterra. O mercado de capitais no Brasil sempre foi fraco, sempre foi pequeno. Né? A tradição do Brasil foi financiamento por via banco estatal. Né? Era o BNDES, o Banco do Brasil para a Agricultura, a Caixa para o setor habitacional, enfim, os bancos são suas vocações, mas foi financiamento público via banco estatal. Nunca foi via mercado de capitais o financiamento das empresas no Brasil. Né? Aliás, a prova que o mercado de capitais deve ter alguma coisa que não agrada a todo mundo é que a empresa que mais defende o mercado no Brasil, o livre mercado, né, a liberdade econômica, quer privatizar tudo, né, que é a Globo, não tem ação em bolsa. As organizações Globo não negociam ação em bolsa, elas são uma sociedade anônima fechada. São de propriedade exclusivamente familiar. Eles não querem ação em bolsa, eles não querem fiscalização, eles não querem minoritário, não querem nada disso. Mas eles gostam de falar, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Né? E não só a Globo, várias grandes empresas no Brasil não têm ações em bolsa, não negociam ações em bolsa. Então, é um discurso enganador. Esse discurso também de o mercado de capitais vai resolver o financiamento da economia. Não vai. Ele é um instrumento, só que ele não é suficiente. Né? E vamos lá, no Brasil, né? O mercado de capitais brasileiro, desde sempre, desde quando ele foi reestruturado na ditadura, né, no governo Geisel, né, ele é sustentado por duas empresas estatais. Companhia Vale do Rio Doce S.A. e Petrobras S.A. Até hoje são as duas principais ações negociadas em bolsa. A Vale deixou de ser estatal, mas a Petrobras continua sendo a principal ação negociada na Bolsa de Valores de São Paulo, que por enquanto é a única que funciona no Brasil. Estão querendo fazer motor no Rio, né? Mas enfim, por enquanto é a Bovespa só a única. E a principal é a Petrobras. Então o mercado de capitais é sustentado por uma empresa estatal. Né? De novo, um paradoxo do Brasil. Muitos paradoxos mesmo no nosso país, viu? Então, gente, olha, para responder a pergunta dessa live, por que o mercado tem tanta voracidade para comprar essas empresas? É por tudo isso que a gente está falando aqui, pelo formato desse processo de privatizações no Brasil, que é um maná para esse setor financeiro, esses fundos que têm comprado as empresas nos estados, né? Compram por 50 mil, compraram por 50 mil várias empresas de energia elétrica. Nós temos um professor que está pesquisando isso. 50 mil reais foi o preço de venda de empresas de saneamento, de energia elétrica, em vários estados. E depois, assim, faz a privatização na semana seguinte, o BNDES libera empréstimo de 300 milhões, 400 milhões. Gente, pensa isso. A empresa compra a empresa inteira, montada, aí mais. O passivo dessas empresas compradas por 50 mil, professor, que todas as empresas acabam acumulando dívidas e passivos, o passivo é transferido para a dívida pública do Estado. Quem compra por 50 mil, uma barbada, não leva as dívidas, leva só o filé, leva só o patrimônio construído pelo povo brasileiro, leva a clientela, leva o dinheiro em caixa, os créditos a receber, e logo em seguida recebe uma bolada de financiamentos do BNDES. E fica depois também aí a
atrás de novos financiamentos quando precisa fazer algum investimento efetivo, né? E como são serviços essenciais, o Estado acaba, muitas vezes, indo lá e acudindo mesmo, como já tem dados que mostram o custo das privatizações até hoje infinitamente superior ao que o país eventualmente recebeu. Eventualmente, porque muitas vezes nem recebeu. Foi moeda podre, que foi ali um lançamento contábil apenas de anulação de valor com moeda podre. Então, olha, por isso que eles querem comprar, né, professor? Quer acrescentar alguma coisa? Acrescentar algo para as pessoas entenderem. Vou dar um exemplo, por exemplo, a questão da energia elétrica. Tá? Energia elétrica, assim como saneamento, transporte, são serviços públicos. Sim. Isso significa que são responsabilidade do Estado. Então, a questão da Eletrobras, por exemplo, é muito mais profunda, é muito mais importante do que simplesmente quem é o proprietário da empresa. A Eletrobras pode não ter 1 centavo de dinheiro público, poderia ter. Mas o caso da Eletrobras é o seguinte: se a Eletrobras não entregar, não funcionar, ela não prestar o serviço, que é o serviço de geração e distribuição de energia elétrica, quem é responsável é a União, é o governo federal. Porque é um serviço público federal. As pessoas não podem ficar sem luz. Se a Eletrobras falhar, alguém vai ter que cobrir, alguém vai ter que assumir. E esse alguém é a União. É o que está acontecendo já no Rio de Janeiro com a história da Light. A Light está, parece que, nas últimas, né? Quem que vai ter que assumir? É a União, quer queira, quer não queira. Então, o governo achando que não é com ele, muitas vezes o governo acha, não é comigo mais o problema, né? Não é, porque energia é serviço público, combustível é resultado, o petróleo, né? Ele é fruto da exploração de bem público. Combustível é fruto da exploração de bem público, ou seja, em última análise, preço de gasolina, tarifa de energia elétrica, tarifa de telefone, são todos preços públicos. Ou seja, a responsabilidade é do Estado. Não adianta querer fingir que não é com o governo, não, foi privatizado, o problema não é mais meu. É sim, continua sendo. E é pior, porque antes era você que prestava, você estava acompanhando e garantindo o fornecimento do serviço ou do produto. Agora não. Agora o sujeito faz de qualquer jeito, aumentando tarifa, aumentando o preço das coisas, não cumprindo as regras ambientais, não cumprindo as regras de segurança, porque quanto mais economizar, melhor, porque sobra mais dividendo. E vai sobrar de novo para quem? Para o Estado. Então essa história que é para abater dívida, para economizar, para melhorar as finanças, é mentira. O Estado paga mais. Ele vai ser obrigado, inclusive, a assumir o rombo, vai ser obrigado a assumir a prestação desses serviços privatizados. Quando começar a faltar água em São Paulo, com a Sabesp privatizada, o Estado vai ter que dar um jeito, as pessoas não podem ficar sem água, sem esgoto. Quando começar a dar problema no fornecimento de energia com a da Eletrobras privatizada, que aliás foi privatizada para os mesmos das americanas, né? Então o prognóstico não é bom, né? O prognóstico, a perspectiva não é boa, né? É a União que vai ter que correr atrás. Não tem jeito. Da mesma maneira, se eventualmente privatizar a Petrobras, como quer a Folha de São Paulo, se tiver uma crise de abastecimento de combustível, de gás ou de gasolina ou de óleo diesel, é a União que é responsável. Porque é ela que tem que garantir o fornecimento desses bens essenciais. Não adianta. Não tem jeito. Então, a atitude dos governos de dar uma de avestruz, né, de enfiar a cabeça na areia, falar, não é mais comigo, privatizou, paciência, já foi, eu não tenho o que fazer, é mentira. E tem sim o que fazer. Porque nenhum país do mundo, salvo o Brasil, abre mão do controle estratégico sobre recurso energético, sobre água, sobre prestação de serviços públicos. Isso está acontecendo isso no mundo inteiro. Os Estados Unidos, a geração de energia elétrica é do Estado, é da União. É da União, não tem conversa. Os Estados Unidos têm estatal? Mentira, os Estados Unidos têm um monte de estatais. Né? Só para dar uma ideia, os aeroportos nos Estados Unidos são públicos. Sim. Pertencem ao county, né, ao município. São empresas públicas. Não tem aeroporto privado praticamente, pode ter um ou outro, mas os grandes são todos públicos. Né? A infraestrutura toda é pública. A França, agora o Macron, esse perigoso comunista, né, socialista, né, bolivariano,
ele restatizou a empresa de energia. Né? E o capital fugiu da França, ou a França foi vítima de sanções econômicas? Não, porque ele não estava dando, não teve jeito. A Inglaterra, a Alemanha, na Espanha, na própria França, está se restatizando o saneamento, o fornecimento de gás. Por quê? Na Itália, porque não tem condições, o serviço não está atendendo a população. Então, no Brasil também isso vai acontecer. Também, mais cedo ou mais tarde, o governo vai ser obrigado a reassumir esses serviços, vai ser obrigado a reassumir esses setores, porque o setor privado não investe. E isso é da história. Né? Só para dar o exemplo, para tentar concluir, desde a siderurgia é um bom exemplo. A siderurgia, todo mundo sabe que no Brasil começou com o Getúlio, com a CSN nos anos 40, na época da Segunda Guerra Mundial. Mas antes do Getúlio, o que o Getúlio fez a CSN estatal? Porque antes do Getúlio, desde 1909, se tenta introduzir a grande siderurgia no Brasil. Né? Desde o Nilo Peçanha. E tem uma série de leis, decretos, dando tudo. Dando financiamento, empréstimo, garantia de compra, terreno, tudo. Ninguém veio. Ninguém quis vir. Ou se vinha com projetos totalmente sem pé nem cabeça, só para arrancar dinheiro. Projeto inviável, né? Tecnicamente inviável. Ninguém veio. E ninguém veio por quê? Porque o setor privado não queria investir para construir uma usina siderúrgica no Brasil. Quem teve que fazer isso? O governo. Veio financiamentos americanos por causa da guerra e conseguiu montar a CSN, que é a base da indústria brasileira. Foi o início da indústria de base no Brasil. Petróleo. Hoje todo mundo fica de olho grande na Petrobras, no pré-sal, mas quando a Petrobras foi criada, não tinha nenhuma tentativa de investimento privado no setor de petróleo. Nunca teve no Brasil investimento privado no setor de petróleo. Sempre foi o Estado, sempre foi o governo federal. E dou um exemplo para encerrar das refinarias. O Fernando Henrique ele abriu o monopólio do petróleo em 97. Em 95 com a emenda, em 97 com a lei. Né? Monopólio formalmente da União, mas ele permitiu que o setor privado atuasse, tinha a possibilidade. Então, o refino é monopólio da União. Só que pode ter autorização, eventualmente, para o setor privado atuar. Quem fez pedido, nesse período de 97 até 2020, 2021, quem fez algum pedido para instaurar uma refinaria nova no Brasil? Ninguém. E aí vem o Bolsonaro e faz um acordo fajuto com o CAD, sem competência. O CAD, que é o órgão da concorrência, não tem competência sobre o setor de petróleo, porque é monopólio da União pela Constituição e pela lei. O CAD violou a lei, violou a Constituição, agiu de maneira absolutamente ilegal, né? Deveriam, inclusive, sofrer as consequências disso. Né? E aí manda para justificar as refinarias da Petrobras. Sim, porque aí interessa, porque está pronto, está feito. E com um detalhezinho, a Petrobras montou o sistema de refinarias a partir da lógica dos mercados regionais, porque afinal ela tinha que abastecer o país inteiro. Então as refinarias são verdadeiros monopólios regionais. Então compraram lá a refinaria da Bahia, não tem como fazer outra lá. Ela tem um monopólio. E o que ela pratica? Preços abusivos, deixou de investir, toda aquela confusão que a gente já sabe que está dando. Em Manaus, a mesma coisa. Né? Onde foi privatizada a refinaria, deu problema. Deu problema de aumento de preço, de falta de investimento, de demissão, de desestruturação do setor. Por quê? O privado não quer construir. Ele quer simplesmente ter o que já está pronto e ganhar em cima disso. Por isso que ele vai atrás da usina amortizada. Por isso que ele vai atrás da refinaria que já está feita. Agora, ele não vai criar uma nova, ele não vai construir uma nova. Ninguém vai construir siderúrgica no Brasil. Né? Já está feita. Então, ele vai comprar que está feita. Né? E tem até refinaria exportando, né? Exportando para não vender aqui e obrigar o Brasil a importar. Encarecendo o gás de cozinha, o combustível para o povo brasileiro. Né? E isso em tudo, em todo o setor. Então a gente tem que entender que a privatização ela causa prejuízo não só financeiro, tal,
da questão do endividamento, todo o gasto que gera nessa sucessão de empréstimos a perder de vista e de aceitação de moedas podres, tudo isso, mas também a privatização, ela destrói a prestação dos serviços. Ela destrói. Né? As pessoas deixam de ter um serviço de qualidade, deixam de ter atendimento de qualidade, deixam de ter o produto melhor, e a própria empresa acaba tendo a sua atuação sendo rebaixada, diminuída, corte de gastos para gerar dividendo. A lógica é a lógica financeira. A Vale do Rio Doce serve para gerar dividendos para os acionistas. Se para gerar dividendo vai ter que destruir o Vale do Rio Doce, o problema não é deles. Eles não estão aqui. Eles estão em Nova York, eles estão em Paris, eles estão em Londres, eles estão em outros lugares. Né? Eles não estão lá, não estão no Vale do Rio Doce. Né? A mesma coisa é a Petrobras. O que interessa é gerar dividendo. Se para isso vai ter que fazer o preço da gasolina ser absolutamente escorchante, eles não abastecem o carro aqui. Eles abastecem o carro em Nova York, em Londres, em Frankfurt, sei lá onde. Esse é o ponto. Exato, gente. Olha, acho que já ficou claro para todo mundo que privatizar não é a saída, não tem sido a saída, muito pelo contrário. Não é à toa que países da Europa, os próprios Estados Unidos, estão revertendo várias privatizações que fizeram anteriormente, e o Brasil ainda está caminhando aí, né? Então, um editorial como esse, olha, tira com o resto de credibilidade que alguém poderia dar a um grande jornal como esse, que já foi grande, né? E agora se presta aí a ser porta-voz de interesses completamente contrários ao interesse do povo brasileiro. Não é essa notícia que o povo brasileiro precisa ler, não é esse tipo de editorial, de opinião que o povo brasileiro precisa de ler, né? E ainda bem que tem muita gente aqui com a gente ouvindo o outro lado, que a mídia não dá esse espaço para nós. O que nos resta, gente? Usar o espaço que a gente tem. Olha, agradeço aqui as centenas de pessoas que ficaram o tempo todo aqui nessa live com a gente, nos nossos canais, e agradeço aos que fizeram, várias pessoas fizeram perguntas, professor Gilberto. Posso ler em conjunto? Você ainda tem uns minutinhos? Sim, sim. Porque ele tem outro compromisso, gente. Ele abriu uma brecha lá para conversar com a gente e eu estou aqui explorando. Posso dar uma lida geral? Enquanto o senhor tem uma aguinha aí perto, eu estou aqui tomando água. Em Brasília está uma secura total. Bebe uma aguinha, eu vou ler as perguntas que a nossa equipe, agradeço a equipe da auditoria também, que está aí nos acompanhando, assessorando essa live. Vou dar uma lidinha aqui nas perguntas que a nossa equipe selecionou, e aí só fica à vontade para pensar uma ou outra para fazer o seu comentário final. Pode ser? Pode. Ótimo, muito grata. Então, vamos lá. O Edmar colocou aqui que após a privatização da refinaria Landulfo Alves, a Relan, na Bahia, em 2021, o estado teve o combustível mais caro do Brasil e Salvador, a capital, com a gasolina mais cara do país. Corroborando aí a informação que o senhor acabou de dar. O Rodrigo Ávila, a eterna desculpa para fazer as privatizações é para pagar dívida. Mas que dívida? Aqui já foi paga várias vezes, aqui nunca foi auditada como manda a Constituição, com a participação da sociedade. O Paulo Lindesey, coordenador da Auditoria Cidadã lá no Rio de Janeiro, está dizendo aqui presente, gratidão. Paulo Lindesey, Lujan Miranda também do nosso núcleo no Espírito Santo presente, gratidão. O André do Morro da Formiga, o fato da Auditoria Cidadã da Dívida não ter um lugar de destaque no governo Lula pelo trabalho e acúmulo que demonstram ao longo dos anos evidencia o nível de falta de compromisso com as grandes do lulopetismo, com as grandes lutas do país. Maria Madalena Nunes, também do nosso núcleo no Piauí. Os nossos núcleos estão prestigiando a sua live, professor Gilberto, o pessoal te adora. Ela dá boa noite também e fala: a sanha capitalista não tem limite. Acham pouco a entrega que já fizeram das nossas empresas. Querem entregar as últimas, absurdo.
O Kleber Alves: acabaram com as agências físicas de atendimento à população no setor elétrico. É um absurdo. Não há onde reclamar da falta de energia. O Levi Ramos: então os caras estão recebendo o ativo, que é a empresa, e ainda dinheiro público? Sim. Sim, tem uma notícia sobre isso. Eu vou pedir à nossa equipe para localizar. Nós temos até post sobre isso, gente. O custo das privatizações, que custaram infinitas vezes mais. Vê se vocês acham aí, manda o link aqui para colocar no chat. O Fórum Popular pergunta: quais serão as possíveis consequências dessas privatizações? É possível privatizar? Tem como obrigar o Estado a fazer isso judicial? Não, peraí. Rodou aqui e eu perdi a pergunta. Um minuto. É possível... Vou ler de novo. O Fórum Popular: quais serão as possíveis consequências dessas privatizações, entre aspas? É possível processar o Estado por crime de lesa pátria? É possível tentar reverter, né? Depois, queria só fazer um comentário breve. Tem ações, gente, contra a privatização da Vale, exatamente alegando essa lesa pátria, porque o valor de venda dela foi ridículo. No primeiro ano, ela já teve um lucro de 9 bilhões, o triplo do que ela foi vendida, fora todo o patrimônio subsolo que o doutor Bercovitch falou. Tem uma ação no Supremo desde a década de 90. O Supremo não decide, não. Tá lá. Então, a solução também não é entrar com a ADIM, não. Tá? Tem que barrar. O Matheus Santana: professor Bercovitch, qual sua opinião acerca da retirada da Telebrás da lista de privatizações? O Fórum Popular: tem como processar uma estatal que não cumpre seu papel social, como a Petrobras, que não está cumprindo também, né? Está colocando um combustível alto, seguindo o interesse de estrangeiros que exploram aqui. Outro comentário: como foi feita a entrega dessas estatais e como essas empresas ganham bilhões do Estado após serem privatizadas? A Caixa. Outro comentário do Edmar: crescem sinais de privatização camuflada do banco público. Uma pessoa da própria Caixa: crescem sinais de privatização camuflada do banco público. Atual administração indicada por deputado quer separar loterias para em seguida vendê-las. Entrega poderia desviar mais de 9 bilhões. Olha só, uma coisa a ser investigada, hein? Bom, se a Caixa for privatizada, de qual forma o governo federal vai conseguir investir em habitação? Será que o banco que recebe recursos vai repassar o dinheiro? Boa pergunta, né? Bom, são esses comentários nosso pessoal selecionou, e eu deixo aí para o senhor ter uma ideia da participação diversificada aqui, gente de vários estados do país assistindo a nossa live, para fazer um fechamento e também dizer como que a população pode atuar para barrar essa questão das privatizações, além de parar de ler jornal que faz esse tipo de opinião, viu, gente? Se parar de ler jornal, vai parar de ler todos. Sigam redes sociais autênticas, sigam aí a mídia alternativa que dá espaço para debate, para discussão séria, fundamentada, e não fica fazendo propaganda de interesse de mercado, né, gente? Não dá. Estadão, Globo, Folha, todos defendem a mesma valor, todos defendem a mesma coisa. Veja, Isto É, enfim. Sim, todos defendem a mesma coisa. E aí, assim, acho que 3 coisas que são importantes de tudo que foi dito. Alguém fala assim, se a Caixa for privatizada, como é que o governo vai investir em habitação? Então, não vai. Assim como eu acho engraçado o setor do agronegócio, né, estando todos os liberais radicais, não é isso? Que são contra qualquer intervenção do Estado, querem privatizar o Banco do Brasil. Se privatizar o Banco do Brasil, eu quero ver como é que eles vão ficar. Porque quem financia a agricultura brasileira é o Banco do Brasil.
Se não tiver Banco do Brasil, eles vão pedir empréstimo para quem? Para o Itaú, para o Bradesco? Eu quero ver. Eu quero ver como eles vão financiar a safra sem Banco do Brasil fazendo isso. Quero ver como as construtoras vão financiar construção de habitação popular sem a Caixa Econômica, né? Quero ver as empresas brasileiras, as grandes empresas, né? Não as pequenas, coitadas, mas as grandes empresas se financiarem sem o BNDES. Né? Então, parece que as pessoas não enxergam um palmo à frente do nariz, né? E aí vem a questão que a Maria Lúcia até tocou e mencionou, e eu concordo com ela, que é o seguinte: tem uma ação lá da Vale que está parada. Não, tem várias. É melhor que o Supremo não decida. Entrar com a ação não é a solução. O Judiciário é cúmplice disso tudo. Não teve nenhuma privatização barrada pelo Poder Judiciário. Porque se por algum acaso, algum juiz de primeira instância barra, no tribunal cai em menos de uma semana. Não dura uma semana. O tribunal cai, em todos cai. E o Supremo, que até então não tinha decisão sobre privatização, no governo não sei se foi do Temer ou do Bolsonaro já, teve aquela decisão sobre as privatizações, que até participamos da audiência pública, né? E que, acho que foi, não sei se foi 2017 ou 2018, agora eu não lembro mais o ano que foi, né? Mas foi nesse período antes da pandemia. Acho que foi 18. Nós participamos da mesma audiência pública, não foi? Isso, lá em Brasília. Acho que foi um pouquinho antes da pandemia. Né? O Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria, de maneira absolutamente sem pé nem cabeça, legitimar toda e qualquer privatização, inclusive contrariando a Constituição, porque o Supremo e a Constituição não tem necessariamente uma relação ali. Né? Eles decidem o que interessa para o mercado. Aliás, não por acaso, vários dos ministros vão essas associações aí de investidores, de banqueiro, prometer resultado, inclusive. Se fosse nos Estados Unidos, isso jamais aconteceria. Mas aqui parece que não se tem aquela ideia da liturgia do cargo, parece que se perdeu um pouco. Né? Mas, enfim, o Supremo decidiu isso, e que o voto foi do Alexandre de Moraes, aliás, né? Que foi o voto vencedor, que pode privatizar, sem lei autorizando, todas as subsidiárias de uma empresa estatal. Você não pode privatizar sem lei, que é a holding, né, que é a matriz. Né? Então você pode, por exemplo, pegar a Petrobras, isso dá margem à fraude. Ela como deu na época do Bolsonaro, para a venda das refinarias e outras coisas. Né? Você pode pegar a Petrobras, você cria várias subsidiárias, vende a preço de banana, sem licitação, sem nada, sem seguir a própria legislação. Né? Isso é engraçado, porque a lei de desestatização teve do Collor e depois foi reformada no Fernando Henrique. É uma lei de 97. A partir do tempo, não se cumpriu mais, não se seguiu nem a própria lei de privatização. A Eletrobras foi vendida contra a lei de privatização. As refinarias da Petrobras foram vendidas apesar da proibição expressa da lei de privatização, da lei 9491, tem o artigo 3º que proíbe a privatização do Banco do Brasil, da Caixa e da Petrobras. Ou seja, as refinarias foram vendidas contra a lei, de maneira absolutamente ilegal. Isso ninguém questionou. Isso o Judiciário fingiu que não viu. Né? E aí, então, você pode vender a subsidiária, vender tudo e deixar como holding, nem o prédio da Petrobras. Só a plaquinha ali no Rio de Janeiro, na frente da sede, pode ser a holding, os bens da holding Petrobras. E aí esvaziar completamente a empresa, ou o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, ou qualquer outra empresa. O Supremo é cúmplice disso. O Supremo toma uma decisão sem pé nem cabeça, em termos jurídicos, constitucionais, para favorecer esse afã do dito mercado de terminar o serviço, de terminar o desmonte. E aí, terminar para quê? Né? O que vai acontecer? Se privatizar tudo, o que vai acontecer? Né? Eles vão botar a culpa no quê? Tem um amigo meu que brinca, deixa privatizar, porque se privatizar tudo, eles vão botar a culpa em quem? No clima? No povo? Na água? A culpa vai ser do quê? Para as coisas não andarem, enfim, não seguirem do jeito que tem que seguir. Né? É óbvio que ele não é a favor da privatização, mas ele usa o exemplo extremo para chamar atenção para isso.
E como é que você evita isso? Não é judicializando, infelizmente não é. O judiciário é cúmplice disso, o judiciário é cúmplice do governo. Inclusive, teve uma tentativa, acho que você sabe, Maria Lúcia, tanto em Minas Gerais como no Rio Grande do Sul, se inseriram artigos nas constituições do Estado que exige que o povo seja consultado no caso de privatização de empresas. No caso da FEMIG, era o caso da estatal do Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul, que é o atual ainda, né, o Leite, ele vendeu a companhia energética do Rio Grande do Sul dizendo que não precisava passar por esse referendo popular. Uhum. Aí entraram com uma ação no Supremo. O Supremo falou que tudo bem, que não era um problema, que tanto faz. Ou seja, tiraram do povo gaúcho o direito de decidir sobre o que fazer com uma empresa que é sua, que é deles. Que foi feita com dinheiro público dos gaúchos. Né, com a justificativa de que, não, isso vai atrapalhar o processo, a venda, enfim. A privatização da Sabesp, mas o Supremo liberou. Foi. O Supremo liberou. Uma vergonha, né? Apesar de todas as denúncias, né? Da Eletrobras, é pior ainda, porque não só liberou, como o governo, o atual governo, entrou com uma ação que não tem pé nem cabeça, que não contesta a privatização. Vai falar, não, meu problema é que a minha participação no conselho da empresa. Não, meu querido, você tem que derrubar a privatização, não se você vai ter uma cadeira a mais ou a menos no conselho da empresa, fingindo que está brigando contra a privatização, que não é verdade. O governo atual apoia a privatização da Eletrobras. Tanto apoia que está mantendo. Tanto apoia que não tomou nenhuma medida contra. Né? Então é isso que, infelizmente, está vendo. Isso parece que é um consenso na elite política, um consenso na elite judicial de desmontar o país, né, de tirar o país. Como é que você reage? Da mesma maneira que a Auditoria Cidadã da Dívida tenta fazer, conscientizando, mobilizando, esclarecendo as pessoas. O deputado votou a favor da privatização da Eletrobras, não vota mais nele. Isso. Vota em outro. Deputado que apoia a privatização não tem que ser eleito. Governo que apoia a privatização não tem que ser eleito. Tem que ser tirado. Né? Porque eles estão manipulando pela mídia a população para dilapidar o patrimônio público. É só isso. É um bando de chupins. É isso. Estão lá chupinhando o patrimônio público. Depois que terminar, eles vão para outra coisa. Né? São parasitas. Infelizmente é isso. Então você tem que eliminar esses parasitas para que o nosso país possa voltar a respirar, possa voltar a crescer, possa voltar a ter políticas que beneficiem a população e não o sistema financeiro e não os privilegiados, como infelizmente é o que tem acontecido nos últimos 30 ou 40 anos desse país. É isso. São políticas que privilegiam, a grande maior parte, o setor financeiro, os setores privilegiados e não a população. Tem que dar um basta a isso. Uma hora eles têm que... Porque o país não aguenta. As pessoas não estão aguentando mais e o país não vai aguentar também. Então, acho que é só pela conscientização, pelo esclarecimento, pelo diálogo, pelo debate, que a gente vai conseguir fazer as pessoas terem essa consciência, terem esse conhecimento para poder enfrentar esse desmonte e reconstruir o país a partir daí. Perfeito. Olha, fez um fechamento aí com chave de ouro, com a extensão já do tempo, não é que a gente tinha falado que ia durar a live, mas não podíamos encerrar sem essa sua fala final, que foi brilhante, professor Bercovitch, como sempre. Gratidão enorme por toda essa reflexão e essas informações que você nos trouxe essa noite. Uma aula, né, pessoal, que nós tivemos aqui com tudo isso, todo esse conhecimento que ele compartilhou conosco. Então, ele deu o recado final aí. O que cabe a gente fazer? Mobilizar, ficar atento, procurar conhecer cada vez mais o que está acontecendo e cobrar dessas pessoas. Esse ano tem eleição municipal. Tem dezenas e dezenas de deputados federais que são candidatos a prefeitos. Olha lá, todos que estão votando em privatizações, todos que votaram no projeto de securitização de crédito que a Auditoria Cidadã combateu tanto, que é a privatização do orçamento público. Esse pessoal, gente, não pode ser eleito. Vocês têm que ajudar nos municípios a
desmoralizar essas pessoas, não é? Que são entreguistas do patrimônio brasileiro, que ajudam a viabilizar o roubo ao patrimônio do povo brasileiro. Porque do jeito que acontece privatização aqui no Brasil, várias perguntas que eu li, professor, vieram privatizações em aspas. Porque o que acontece no Brasil, acho que não pode nem se chamar de privatização, é roubo, é transferência direta de patrimônio público para alguns privilegiados, que da forma que é feito também parece que tem endereço certo, e de graça praticamente, com um custo muito maior do que o dinheiro eventualmente recebido, não é? Não podemos e não vamos admitir isso, gente. Tem que haver uma virada de jogo nesse país, tá? E para surgir gente nova, para surgir novas lideranças que realmente são estadistas, realmente têm amor a esse país e ao nosso povo, o povo tem que estar discutindo isso, tá? Para viabilizar essas pessoas surgirem e ficarem aí, assumirem o poder, né? Vamos em frente, não desistiremos, pessoal, porque a gente sabe que está do lado certo da história e muito bem acompanhado, viu? Muito bem acompanhado do senhor, por exemplo, de todos que participam aqui com a gente da Auditoria Cidadã, de Darcy Ribeiro, né, que deixou uma frase histórica aí: Deus me livre de estar do lado de quem nos venceu. Né? Ele não queria se sujar como nunca se sujou, e nós também não. Né? Então, vamos seguir nessa luta com muita mobilização, muita conscientização. A gente também acredita que esse é o caminho, por isso nos dedicamos tanto a essa luta da Auditoria Cidadã da Dívida e vamos continuar. Gratidão, professor Bercovitch. Pode despedir do nosso público. Obrigado, Maria Lúcia. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aqui, ao pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida. É sempre um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês debatendo esses assuntos fundamentais para o país. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Gratidão ao nosso público maravilhoso, nossa equipe. Todas as pessoas que estão aqui com a gente ficaram aqui o tempo todo. Um forte abraço, boa noite a todo mundo. Boa noite, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar. E que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. Vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. Modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência.
bota a mão na consciência.